Você está assistindo uma videoaula a respeito de números irracionais. Olá, o meu nome é Geoá e sou eu que vou acompanhar vocês nesses estudos a respeito de números irracionais. Antes de começar os seus estudos, peço que você fique bem atento a um ponto de exclamação que aparece exatamente por aqui, que esse ponto de exclamação vai ter as referências para você entender bem esta aula. E é claro, você pode acelerar a videoaula numa engrenagem que fica mais ou menos por aqui, e nessa engrenagem você pode assistir o meu vídeo um pouco mais rápido. Bom, é isso. Bons estudos! Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com as propriedades. Na verdade, nós vamos relembrar as propriedades envolvendo potenciação. Então, nós temos aqui uma lista de potenciações a serem feitas, mas nós não vamos fazer as potenciações, nós vamos somente aplicar as propriedades. E vamos usar dessas propriedades para demonstrar que isso aqui é verdadeiro. Menos 3 elevado a n, se n for ímpar, por par, vai resultar em um número positivo. E se n for ímpar, inclusive faltou um acento aqui, ímpar, vai resultar em um número negativo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos aplicar as propriedades. Nós temos aqui 5 elevado a terceira vezes 5 elevado a quarta. Observe que temos duas bases 5 e expoentes diferentes, mas as bases são iguais. Já que as bases são iguais, nós podemos aplicar a soma dos expoentes, 3 mais 4, que é igual a 5 elevado à sétima. Nós já demonstramos essa propriedade, que consiste no seguinte: um número a elevado a um expoente n, multiplicado por um número a elevado a um expoente m, que é completamente diferente de n, é igual à soma de seus respectivos expoentes. Já demonstramos essa propriedade, inclusive, não é difícil de demonstrá-la, mas essa propriedade aqui já foi estudada. Aqui temos menos 9 elevado à quarta potência e menos 9 elevado à terceira potência. Nós sabemos que aqui temos expoentes de base igual, a base é igual, logo podemos aplicar outra propriedade, que é a subtração de expoentes. Menos 9 elevado a 4 menos 3, que é igual a menos 9 elevado à primeira potência. E aqui aplicamos uma outra propriedade que consiste no seguinte: temos o número a elevado a um expoente n sobre o número a elevado a um expoente m, e isso é igual a n menos m. Literalmente isso, essa propriedade aqui. Nós já demonstramos ela também. Temos aqui 8 elevado a terceira vezes 5 elevado a terceira. Não há necessidade de fazer 8 elevado a terceira e depois multiplicar por 5 elevado a terceira. Você pode aplicar uma propriedade, já que os dois expoentes são exatamente iguais. Você pode aplicar essa propriedade aqui: 8 vezes 5 elevado à terceira potência. E ao aplicar essa propriedade, você vai ter exatamente o seguinte: 40 elevado à terceira potência. E eu não vou resolver isso aqui, porque a ideia é só mostrar a aplicação da propriedade. Essa propriedade é a seguinte: o número a elevado a um expoente n vezes o número b, que está elevado a esse mesmo expoente n, é igual a vezes b, sendo que ambos estão elevados ao expoente n. Essa propriedade aqui. E temos essa aqui, que é 7 meios elevado à terceira potência e elevado à quarta potência. Essa propriedade pode ser escrita da seguinte maneira: 7 meios, que está elevado a 3 vezes 4. 7 meios que está elevado a 3 vezes 4, isso vai ser igual a 7 meios que está elevado a, literalmente, 12, a 12ª potência, ou a potência número 12. Acontece o seguinte: nós podemos fazer nessa propriedade aqui, por conta da propriedade comutativa da multiplicação, nós podemos escrever isso aqui como sendo também 7 sobre 2 elevado à quarta potência, que está elevado à terceira potência. Isso, inclusive, é importante você saber que nós podemos transformar isso aqui, e isso vai resultar nisso aqui. E a propriedade é literalmente esta aqui: a elevado a um expoente n, que está elevado a um expoente m, é igual a elevado a n vezes m. É esta propriedade aqui. Agora que a gente demonstrou, relembrou essas 4 propriedades principais, vamos provar isso aqui.
Primeira coisa importante, vamos provar que se um número negativo for elevado a um expoente par, ele vai sempre ser positivo. Então vamos provar isso aí. Temos então um número menos a, que está elevado a um expoente par. Já que ele é um expoente par, isso significa que ele é divisível por 2. Então 2k. Este número, menos a, é a mesma coisa que menos 1 vezes a, e isso está elevado a 2 vezes k. Nós aplicamos literalmente, aqui nós simplesmente separamos, que isso aqui é menos 1 vezes a positivo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar essa propriedade aqui. Vamos ter, então, 1 menos 1 elevado a 2 vezes k, que multiplica a elevado a 2 vezes k. Menos 1 elevado a 2 vezes k é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado, que está elevado a k vezes a, 2 vezes k. Menos 1 ao quadrado fica 1 positivo. Fica 1 positivo. 1 vezes k igual ao próprio 1. Então isso vai resultar em, literalmente, a igual a 2 vezes k positivo. Se nosso expoente, o nosso número aqui for par, o expoente ele for par, isso significa que o resultado final, ele obrigatoriamente vai ser, positivo. E se caso ele seja ímpar? Vamos apagar aqui para liberar espaço. Vamos provar agora, caso ele seja ímpar. Temos então expoente a. Esse expoente a menos a está elevado a um expoente k, 2 vezes k, mais 1, ou seja, ele é um múltiplo de 2, só que somado com 1 para ser ímpar. Isso significa do seguinte, menos a pode ser escrito da seguinte forma, menos 1 vezes a elevado a 2k mais 1. E aí nós temos o seguinte, nós sabemos que isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. Menos 1 vezes a multiplicado por 2 vezes k, multiplicado por menos 1 vezes a elevado à primeira potência, e estamos literalmente aplicando essa propriedade aqui, só que ao contrário. Daqui vamos ter exatamente o seguinte, isso aqui a gente já sabe, vai resultar em a positivo, 2a ao quadrado vezes k. E aqui, multiplicado por menos 1 vezes a. Esse a vezes a vai ficar a ao quadrado vezes k, mais 1, só que isso tudo vai ser multiplicado por menos 1, logo ele vai ser negativo caso ele seja ímpar. O que prova que se um expoente negativo, um número negativo foi elevado a um expoente que é par, ele vai ser positivo. Agora, se um número negativo foi elevado a um expoente que é ímpar, isso significa que ele vai ser negativo. Então, uma vez que a gente prova isso, nós podemos aumentar a nossa definição dizendo que caso a elevado a um expoente n que é par, e esse expoente n é par, isso significa que o número é positivo. Se n for ímpar, será negativo. Então, detalhe, a base A é um número negativo. Isso é um ponto importante. Então temos aqui uma definição de exponencial para o conjunto, os números negativos. Agora, vamos deduzir agora os expoentes que são negativos. Então vou apagar aqui para liberar espaço. Esses expoentes negativos a gente já deduziu e a gente sabe como que surgem esses expoentes negativos. Esses expoentes negativos, eles surgem simplesmente fazendo uma conta muito simples. Vamos supor que tenhamos um número a elevado a n, sobre a elevado a n. A elevado a n sobre a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a n menos n, que é igual a literalmente
a elevado a zero, e isso aqui, essa conta aqui, a elevado a n dividido por a elevado a n, é exatamente igual a 1. Então, temos uma definição. A elevado a zero é exatamente igual a 1. Para qualquer base de A. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Daqui, chegamos aos expoentes negativos. Se tivermos um número A qualquer elevado a zero e A elevado, dividido por A elevado ao expoente n, vamos ter o seguinte, A elevado a zero menos n. E aí vamos ter o seguinte, A elevado a menos n, e A elevado a zero sobre A elevado a n é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a n. Temos aqui outra definição de expoentes negativos. E agora que nós definimos isso aqui, nós definimos o que é um expoente negativo, definimos já as propriedades todas que nós estudamos, o que é um expoente de índice elevado de um número negativo, e A elevado a zero, nós vamos agora definir mais uma propriedade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!